Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Vocês vão já entender por que esse vídeo veio parar aqui no YouTube e porque talvez, se eu pegar gosto, seja o primeiro, né, depois dessa pausa, de muitos que podem vir. Bom, hoje eu vou reagir à minha própria história. Eu não sei se vocês sabem, mas eu crio conteúdo aqui para as redes sociais desde 2019, se eu não me engano. E há 5 anos atrás, lá em 2021, eu gravei uma série de vídeos, acho que 3, 4 vídeos, onde eu contei a minha história. Porque eu percebia que as pessoas tinham uma visão fragmentada de mim e não conheciam a minha história, não sabiam por que eu vim morar na França, como é que foi a minha infância, se eu vim de uma família humilde, se eu vim de uma família rica, se eu sonhava com a moda e em trabalhar com o que eu trabalho hoje desde criança. E aí eu fiz essa série de 3, 4 vídeos, mas isso, como eu falei, foi há 5 anos atrás. E aí que nesses últimos 5 anos muitas pessoas chegaram, começaram a me conhecer e eu vi que era o momento de eu contar a minha história de novo, para essas pessoas me conhecerem mais profundamente. E aí eu pensei, eu posso simplesmente gravar outro vídeo contando minha história, e aí talvez vai ser com outros detalhes, com outras palavras, com outra visão. E eu falei, eu posso simplesmente reagir aos vídeos que eu já fiz, porque eu vou trazer, né, a minha história de toda forma, porque querendo ou não é a minha história. E ainda assim eu posso eu mesma ver como é que eu contei a minha história 5 anos atrás. Eu posso enriquecer alguns episódios, trazendo mais detalhes. E vai ser engraçado também eu ver como, né, me ver 5 anos atrás contando minha história. Sempre é engraçado porque, sinceramente, eu não lembro do que eu contei, eu não lembro, né, os detalhes que eu trouxe. Então eu acho que vai ser divertido, pelo menos pra mim. E a partir de agora, esse é o meu objetivo, sabe? Essa é a minha missão por trás da criação de conteúdo. Eu fazer algo que eu goste. Se ninguém assistir esse vídeo aqui, pelo menos eu vou ter gostado de ter realizado esse vídeo. E pra mim isso é a prioridade nesse momento. Eu vou dar play aqui, eu vou assistir junto com vocês, eu vou colocar o vídeo aqui do lado pra vocês assistirem comigo e vamos ver o que vai dar. Eu vou ir dando pausa, tá? E detalhe, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui pro YouTube, porque eu percebi que eu sou uma pessoa que eu falo bastante, né? Então todos os vídeos que eu posto não todos os vídeos, mas muitos vídeos que eu posto no Instagram de 15, 20 minutos, na verdade eram vídeos de 40, 50, 1 hora. E eu faço um malabarismo doido pra conseguir resumir esse vídeo em 20 minutos e ainda assim um vídeo de 20 minutos não é necessariamente apropriado para o Instagram. O Instagram ele foi feito para vídeos de 1 minuto e meio, 3 minutos. Inclusive, quando você passa disso, o Instagram fala, olha, a sua entrega vai ser altamente limitada porque esse vídeo passa de 3 minutos. Então eu pensei, gente, talvez eu esteja na plataforma, não na plataforma errada, eu também gosto bastante do Instagram, mas eu acho que tem uma plataforma ainda mais adaptada para mim, para os vídeos que eu gosto de fazer e pro tanto que eu gosto de falar, que é o YouTube. Então, por que não fazer esse vídeo e postar ele na íntegra no YouTube e alguns recortes no Instagram? E aí, quem quiser, né, tiver curiosidade de assistir o vídeo completo com a história completa, é só vir aqui pro YouTube. Então, esse vai ser o primeiro vídeo depois de muito tempo que eu não posto nada aqui. E aí, se vocês gostarem, eu venho e trago mais, né? E aí a gente segue assim. Então, vamos lá, vamos dar play e chega de enrolação, né? Que já foi 5 minutos. E se eu pudesse resumir a minha infância em uma palavra, eu resumiria em caos. A minha infância foi um caos e ela é confusa até pra mim. Então nunca pensem que vocês um dia vão entender o que foi a minha infância, porque eu mesma não consigo entender o que foi a minha infância. É como se eu tivesse várias infâncias ao mesmo tempo, eu fosse várias Alexas, que é difícil eu, hoje adulta, entender o que eu vivi. Mas o que eu posso dizer é que, sim, de fato, eu fui uma criança sem sonhos. Eu falo que não quero entender a minha infância porque até eu mesma tenho dificuldade de entender o que foi a minha infância. Nessa época que eu nunca tinha feito terapia, eu fiz terapia, né, nesse meio tempo, eu consegui compreender ainda mais a minha infância e por que eu tenho essa visão. De fato, nunca consegui ter uma linha cronológica da minha infância na minha mente. Eu não tenho isso, gente. Eu tenho vários fragmentos e fragmentos que são muito distintos um do outro. É como se eu realmente vivesse uma montanha russa. É como se eu não conseguisse compreender o que era a minha vida e eu não tivesse senso de pertencimento. E isso é muito grave para uma criança. Toda criança, o que constrói a identidade e faz uma criança se desenvolver bem é o senso de pertencimento. Por isso que é importante ela saber que ela tem uma mãe, que ela tem um pai, que ela
ela tem uma família, que ela tem uma casa, que ela tem as responsabilidades dela, que ela faz parte de um grupo familiar. Tudo isso é senso de pertencimento. E eu não tinha isso. Pra você ter uma ideia, eu não tinha senso de pertencimento nem de uma classe social. Como isso é possível? Como eu falo, montanha-russa é realmente em todos os aspectos, não é só emocional, mas também é materialmente falando e também financeiramente falando. Em qual sentido? Em alguns dias, eu achava que a minha mãe era rica. Eu achava que a minha família tinha muito dinheiro, que a minha mãe tinha muito dinheiro. E em outros momentos eu falava, mas por que eu tô vivendo isso? Será que isso é normal? Então ficava essa loucura. E por que eu achava isso, né? A minha mãe, hoje eu vejo, a minha mãe, ela nunca teve uma profissão certa. Ela era autônoma. Ela tinha empregos informais, né? Nunca teve, de fato, algo assim registrado, ou uma empresa registrada, algo assim. Então, a minha mãe tinha como se fosse vários bicos, várias profissões informais. E às vezes ela fazia muito dinheiro e às vezes ela não fazia nada. Às vezes a gente tinha uma casa legal pra morar, que ela alugava, comprava até móveis e tudo. E outro dia a gente tava morando de favor e eu tava num quartinho que eu nem sabia de quem era. Ou então eu tava na casa que ela me deixou durante o mês inteiro e eu não sabia de quem era aquela pessoa, né? De quem era aquela pessoa e de quem era aquela casa. Então, só pra vocês terem uma noção, né? Então, a minha mãe, dos trabalhos que ela fazia era vender terrenos, casas, né, que a profissão mesmo que se fala para a pessoa que faz isso é agente imobiliário, acredito que seja isso. Então, a pessoa consegue vender uma casa que não é dela, né, ajudando outra pessoa para vender, e ela ganha uma certa comissão. Então, vamos dizer que a minha mãe conseguiu vender uma casa de 100 mil reais. Ela tem ali 5% de comissão, varia também. Então, ela, de um dia para o outro, conseguiu 5 mil reais. E aí, que uma pessoa que tem educação financeira, que no caso não era o caso da minha mãe, e até hoje ela tem muita dificuldade em gerenciar o dinheiro dela, e isso é grave porque ela já tá ali com 60 e poucos anos e ainda é uma pessoa que não consegue gerenciar o dinheiro dela corretamente, e por isso que, enfim, eu tenho muito, um pouco de receio, assim, sabe? Pela velhice dela e tudo mais. Ela nunca fez atenção ao dinheiro. Sempre foi algo assim impressionante. Hoje eu vejo os episódios e eu falo, meu Deus, como isso é possível? Porque eu vejo e trato meu dinheiro de uma maneira tão diferente do que eu passei a minha vida inteira vendo a minha mãe tratar, que eu penso, como é possível uma pessoa não perceber que ela estava gerenciando o dinheiro dela erradamente, né, e não corretamente. Então, por exemplo, ela ganhou 5 mil reais, ok. Era capaz de ela gastar esses 5 mil reais em um dia só. E no outro dia tá precisando ir pedindo dinheiro para comprar o almoço da gente. Era nesse nível. Então ela pagava 5 mil reais, ia para um salão de beleza, comprava roupa pra ela, comprava sapato, enfim. Gastava o dinheiro geralmente muito com a beleza e com roupa pra ela. Isso também é muito louco, assim. A minha mãe, eu vi a minha mãe dar uma importância pra beleza e a atração física que os outros tinham dela muito grande, né? Muito exacerbada, e até mesmo não acho saudável, já conversei isso com ela, mas é assim, era construção social. Eu acredito que muito do que ela conquistou, vamos dizer, vender alguma coisa ou se sentir importante de alguma forma, muito se dava pelo fato que as pessoas achavam ela bonita. Então, quando ela era jovem, ela fala, eu era muito linda quando eu era jovem. E aí, quando ela foi envelhecendo, vamos dizer que essa atração física que os outros sentiam por ela foi diminuindo, e isso foi atacando muito a autoestima dela. Por isso que é tão importante que a sua autoestima não esteja vinculada somente no seu aspecto físico, mas também esteja na sua competência, no seu senso intelectual, nas suas habilidades, nas suas capacidades como um todo, e também na sua personalidade, né? Então, é um conjunto, a tua autoestima tem que ser um conjunto de vários elementos que te compõem como pessoa, e não somente a atração física que os outros têm por você. Porque isso, querendo ou não, é passageiro, né? Quanto mais o tempo passa, o quê? Mais a gente envelhece e mais a gente deixa de ser bonita no olhar dos outros. Mas quando a nossa autoestima não está focada somente no físico, a gente tem muito mais controle sobre outras coisas. Com o passar do tempo, a gente pode se tornar cada vez mais sábio, mais inteligente, ter mais habilidades. E isso vai fazendo com que o tempo não te assuste, porque você vai ficando melhor com o passar do tempo e não pior se você focar somente naquilo que é físico, e geralmente você não tem tanto controle assim, apesar de que você pode fazer esporte, ter uma boa alimentação, e isso retarda, né, o envelhecimento, vamos dizer assim. Mas, enfim,
Então eu via minha mãe gastar muito dinheiro em um dia, e aí quando ela tinha dinheiro, ela, sei lá, a gente podia ir no mercado, e eu falava, mãe, posso comprar esse biscoito aqui? Pode pegar esse biscoito. Posso comprar esse suquinho, isso e aquilo, pão de queijo. Então ela me deixava comprar comida, e querendo ou não, quando você é pobre, você tá num contexto de pobreza, porque as pessoas que estavam ao nosso redor eram de famílias desestruturadas também, e também famílias muito humildes, seja da minha própria família, ou enfim, amigos de amigos e por aí vai. Então eu via, nossa, não é toda criança que a mãe deixa comprar chocolate, deixa comprar bolacha. Então, se a minha mãe deixa, é porque ela tem dinheiro. Então, na minha cabeça era, nossa, legal, minha mãe tem dinheiro. Só que no outro dia, a gente poderia estar morando de favor. E eu pedia alguma coisa pra ela e ela não poder me dar. Então, uma hora eu achava que a gente tinha dinheiro, outra hora não. E isso acontecia em vários outros contextos, como, por exemplo, não sei se eu já contei pra vocês, acho que sim, que eu nunca estudei na mesma escola mais de um ano consecutivo. Então, sabe, aquelas pessoas que falavam, nossa, eu estudo nessa escola aqui desde a terceira série. Então, já fazia 5 anos que a pessoa estava na mesma escola. Eu sempre achei isso sabe, tem a trend chique, né? Acho chique. Pois é, quando eu era criança eu achava chique a criança que estudava mais de um ano consecutivo na mesma escola, porque isso nunca aconteceu pra mim. A gente se mudava tanto de cidade, e uma hora eu tava morando com um tio, na outra hora eu tava morando com meu avô e minha avó, na outra hora eu tava morando com a minha mãe de novo. Eu rodei tanto que tinha ano que eu mudava 2, 3 vezes de escola, entende? Então, avalie estudar na mesma escola 2 anos consecutivos. Um sonho, não existe essa possibilidade. Então, uma hora eu tava numa escola pública, muito humilde, sem condições, e outra hora eu tava matriculada em uma escola particular, uma das mais caras da cidade. E eu ouvia isso da boca da minha mãe. Porque a Alex agora tá estudando em tal escola, uma das melhores da cidade e tudo. E eu ficava, gente, como assim? A escola que eu estudo é uma das melhores da cidade, uma das mais caras. E aí depois, o que acontecia? Minha mãe não dava conta de pagar a escola. E como minha mãe não conseguia pagar a escola particular, ela devia às escolas. E quando chegava no final do ano, eles tentavam prender o meu histórico escolar. Eles falavam, olha, como você não pagou a escola da sua filha, a gente não pode trazer o histórico escolar para ela. A gente dá o histórico escolar quando você pagar as mensalidades. E ela falava, não, mas eu tenho que matricular ela em outra escola, então dá pelo menos o certificado ali que ela terminou tal série. E às vezes ela fazia esse escambalacho assim para conseguir me matricular em uma outra escola ano que vem. Às vezes ela meio que ameaçava a escola falando, você não pode prender o histórico escolar de uma criança porque a mãe não conseguiu pagar, vocês não podem, digamos que assim, prejudicar o estudo acadêmico de uma criança. E aí a escola acabava dando o histórico escolar e por aí vai. Então, a minha vida inteira eu vi esse tipo de situação. Uma hora minha mãe tá gastando rios de dinheiro comprando roupa, passando o dia inteiro no salão de beleza. No outro dia a gente tá morando de favor. Um dia eu tô numa escola pública, no outro dia eu tô numa escola particular. Um dia eu tenho uma bolsa linda pra ir pra escola de carrinho e não sei o que. Aí eu falo, meu Deus, a minha bolsa é a mais linda da sala. Como a minha mãe conseguiu comprar isso? No outro dia, eu tava mal tendo calcinha pra usar. Então, é esse nível de montanha-russa que ninguém consegue entender. Então, se me perguntarem, você foi uma criança humilde que passou necessidade, ou você foi uma criança que teve a oportunidade de estudar numa escola particular, que isso e aquilo, eu vou falar as duas coisas, porque eu não consigo, entende? Porque eu vivi os dois mundos. Se você me perguntar, você teve uma mãe presente? Às vezes ela era presente, às vezes ela sumia. E eu não sabia necessariamente onde estava a minha mãe. Eu passava um mês inteiro na casa de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Depois ela vinha me buscar como se nada tivesse acontecido. E aí a gente seguia a vida, né? Então, se pergunta, a sua mãe foi uma boa mãe? Eu tratei isso na terapia, gente. E desculpa, esse vídeo vai ser de 10 mil horas, pelo que eu tô vendo. Porque faz 30 segundos que eu dei play. Mas, porque realmente vocês tentam entender quem eu sou, sabe? E é isso que eu falo, é muito difícil entender quem eu sou. Na terapia, eu fui entender por que a minha relação com a minha mãe era tão difícil para eu colocar em palavras. Eu não sabia se ela tinha sido uma boa mãe, eu não sabia se eu tinha muita mágoa dela.
eu tinha uma certa raiva do que acontecia em certos episódios na minha vida, por que ela permitiu que aquilo acontecesse, por que quando eu mais precisei eu não sentia ela presente. Eram tantas situações, e aí quando você, sei lá, alguém pode perguntar, você teve uma boa mãe? Eu tinha até dificuldade de saber responder, porque em alguns momentos ela foi uma mãe presente, em outros momentos ela foi uma mãe onde ela me fazia me sentir abandonada. Então, e o próprio comportamento dela comigo é diferente é difícil de entender. Então eu levava pro meu terapeuta, ele falava assim, tá, mas fala pra mim como era o comportamento da sua mãe com você. Ela já machucou você com palavras? Ela já usou palavras pejorativas pra descrever você? Ou algo assim? E aí eu respondia, não. A minha mãe, ela, por exemplo, ela nunca me bateu. Nunca me bateu. Nunca vi uma. Sabe? Minha mãe nunca me bateu. Minha mãe nunca foi do tipo de falar assim, nossa, mas também não sabe fazer nada direito. Nossa, mas como essa menina é lenta. Ah, como essa menina é burra. Ai, como essa menina é isso. Ela nunca fez isso. E mais do que isso, ela nunca permitiu que ninguém fizesse isso comigo. Se alguém falasse, nossa, menina, que burra. Ela falava, não. Não chame ela assim. E aí você ouve essa característica e você fala, nossa, a sua mãe parecia ser incrível. E nesse aspecto, eu acho que ela realmente foi. Mas ao mesmo tempo, se você perguntar pra mim, você lembra de alguma vez na sua infância que a sua mãe te abraçava e te dava colo e dizia que te amava? Eu não lembro. Eu não lembro da minha mãe me pegando nos braços, falando que me ama, me dando um beijo. A minha mãe, ela nunca sentou comigo e falou bem assim, filha, como foi a escola hoje? Vem cá, vamos fazer o dever de casa. Ela nunca teve esse cuidado, tanto que eu fui uma criança que eu fui alfabetizada muito tarde, eu vou falar sobre isso aqui. Então, eu sentia muitas vezes que eu era indiferente. E eu me perguntava, quando ela me deixava na casa dos outros sem falar o porquê, eu me perguntava, mas por que só eu vivo isso? Por que só eu não tenho um pai presente? Por que só eu não tenho uma mãe presente? Por que eu vivo esse tipo de coisa? E eu olhava pro céu e eu pensava assim, queria ir pro céu, queria que Deus me levasse. E eu não fazia a menor ideia que isso é extremamente triste, uma criança de 5, 6, 7 anos pensar esse tipo de coisa. Querer se desviver, se é que vocês me entendem. Então isso realmente me pega, assim, sabe? Emocionalmente era uma montanha russa emocionalmente, então eu amava quando ela estava perto de mim e me sentia muito triste e abandonada quando ela me deixava. Sentia, enfim, um milhão de sentimentos. Então é por isso que eu falo que não tentem entender a minha história, porque nem eu mesma entendo a minha história quanto criança. Mas vamos seguir daqui. Bom, vamos começar do início. Eu nasci de uma mãe recém-separada, de uma mãe jovem, muito jovem ainda, mas já tinha 3 filhos. Ou seja, eu era a 4ª gravidez. Os primeiros anos de vida foi difícil justamente porque não tinha estabilidade. Meu pai, eu nunca nem tinha visto meu pai. Eu conheci meu pai pela primeira vez com 9 anos de idade. Foi quando eu fui registrada. E esses primeiros anos da minha vida foi de muita instabilidade, porque a minha mãe não conseguia cuidar de mim, então eu tive que morar na casa de várias pessoas. Eu sempre me sentia uma criança intrusa, sabe? Eu não fazia parte de nenhuma família, eu não fazia parte de um núcleo familiar. Então toda casa que eu entrava era como se eu me sentisse um intruso e eu tivesse que me adaptar àquela família ali que estava cuidando de mim por pena ou por dó, compaixão, não sei. Então foi um momento assim que eu realmente não me sentia pertencente a ninguém. Eu via minha mãe, mas eu também lembro de estar em várias casas, então era um momento confuso para mim. Tanto que, passando assim pra minha vida quase que acadêmica já, né, ali pros 6, 7, 8 anos de idade, eu lembro que eu não sabia ler, eu não sabia escrever, porque eu nunca tinha tido uma base familiar, eu não sei a sensação que é uma criança chegar em casa e a mãe perguntar, tem dever de casa? Vem cá, deixa eu te ajudar. Bora, pega teu caderno. Eu nunca tive isso.
E não tendo esse apoio, é claro que eu não tinha como evoluir na escola. Então, eu não sabia ler, eu não sabia escrever, eu já era bem grande. Eu já era bem grandinha, assim, para uma criança, né? Que uma criança aprende a ler, sei lá, com 5, 6 anos, 7 anos. Eu já tinha uns quase 10 anos e eu não sabia escrever. Eu acho que eu sabia escrever meu nome, mas o resto eu não sabia. Eu lembro que uma vez, no final de cada semestre, as professoras pediam pra gente fazer um bloquinho assim, para guardar nossos trabalhos, nossas provas, enfim, tudo que a gente fazia na aula, né? E aí, cada aluno fez aquilo, colocou suas provinhas, seus trabalhinhos para entregar para os pais. E eu fiz aquilo também, né? Como todos os alunos da minha sala. E eu cheguei em casa e entreguei aquilo para minha mãe. Ela abriu e ela foi tirando as provas. E eram todas com nota 0. Eu não sabia responder nada nas provas. E eu nem me esforçava para aquilo. Porque não significava nada para mim. Talvez, hoje eu vejo, inconscientemente, talvez eu estivesse fazendo aquilo para chamar a atenção da minha mãe. Ou de algum adulto, não sei. Mas eu não conseguia. E ela tirou aquelas provas e ela olhou assim para mim e falou: mas tá tudo rabiscado, não tem nada escrito, todos os seus trabalhos é 0, tipo, você não faz nada? E eu falei: não, eu não faço nada. E mais uma vez, eu esperava que... Eu falava, caramba, aquilo foi um choque até pra mim, sabe? E não mudou nada. Ela continuou, infelizmente, não dando atenção para aquilo. E eu continuei não tendo atenção de nenhum adulto. Ainda nesse período, eu não fui pra escola durante, sei lá, um mês, eu acho. Eu tinha um rapaz de condução, sabe, que saía buscando as crianças na escola, e tinha uma pessoa específica para me buscar na escola. Então ele chegava na porta de casa e falava: vai pra escola hoje? E eu falava: vou não. E eu fiz isso durante 30 dias. E ninguém percebeu. Nem ninguém da minha casa, nem ninguém. Simplesmente ninguém notou aquilo. Eu realmente não tinha ânimo pra nada. E foi talvez a última cartada final pra eu falar: alguém me enxerga, por favor, eu sou uma criança. Mas, enfim, depois de um mês eu falei: eu vou voltar pra escola, não tenho nada pra fazer em casa, tava entediada, voltei pra escola. Quando eu cheguei na escola, minha professora olhou pra mim e falou: tu ainda estuda aqui? E eu falei: estudo aqui. Ela falou: pensei que você já tinha sido transferida ou tivesse acontecido algo pior com você. A gente não teve notícia nenhuma sua durante esse tempo e a gente procurou seus pais e nada. E eu falei: eu só não quis vir pra escola. Eu acho que naquele momento ela entendeu que tinha alguma coisa acontecendo comigo. E ela sempre chamava minha mãe para as reuniões, mas também reunião dos pais, isso é algo que eu nunca tive também. Enfim, depois daquele episódio, eu entendi que não havia nada que eu fizesse para chamar a atenção. E que se não fosse eu procurar fazer as minhas coisas, me impor limites, me impor o mínimo que uma criança precisa, ninguém ia fazer isso por mim. Eu tinha escola, eu tinha comida, eu tinha um teto para morar, mas o resto eu não tinha. Então, eu comecei a estudar. E nessa época, vocês conseguem imaginar que eu era a pior aluna da sala, né? Eu só tinha 0, meu boletim era todo vermelho, enfim. Mas depois disso, eu me tornei uma outra Alexa. Eu me esforçava, eu dava meu máximo, eu estudava sozinha, eu chegava em casa, eu revisava. Eu aprendi a ler e escrever por mim e pelos meus professores, porque do resto, vocês já imaginam. E dentro de 1 ano, dentro de 2 anos, dentro de 3 anos, eu sempre fui uma das melhores da minha sala. Tanto que eu tinha várias medalhinhas de ouro de honra ao mérito, porque eu tinha as melhores notas da minha sala. E eu lembro que os meus coleguinhas de sala falavam: nossa, você deve ter pais muito rígidos, né? E as minhas professoras também achavam que eu tinha pais muito rígidos. Essa é a característica do aluno que tira nota boa. É a família que tá aí, que tá toda hora ali procurando, né? E incentivando aquela criança a tirar notas boas. E, enfim, a minha vida inteira, desde esse ponto, assim, de virada, eu sempre fui muito esforçada, muito disciplinada e até mesmo muito... Como eu posso dizer? Se cobrava muito? Eu acho que até um pouco perfeccionista com os meus estudos em específico, porque do resto eu não me importava muito. Mas eu já era uma aluna boa, relativamente boa. Minha mãe viajou para um lugar bem distante, que não cabe também falar. Eu fui morar na casa dos meus avós e em seguida minha irmã mais velha
que é 10 anos mais velha que eu, mais ou menos, falou pra mim, falou pros meus avós que queria cuidar de mim e da minha irmãzinha menor, da Vitória. E foi aí que eu comecei a ter uma vida mais de criança e foi aí que eu comecei a ter um adulto que se importava comigo. E foi até muito estranho, porque a minha irmã, ela realmente, ela procurava saber o que eu tinha feito na escola. Se eu tirei uma nota boa, que eu sempre tirava nota boa, então ela me dava um presente, ela me dava um incentivo, ela procurava fazer, o que você quer ganhar? Você tirou 10 nessa prova de matemática, que incrível! Você merece um presente, sabe? Então, comecei a ter uma vida de criança, eu comecei a me sentir pertencente a um lar. Pela primeira vez eu tinha um quartinho, eu tinha minha cama, eu tinha meu guarda-roupa, as minhas roupas. Eu nunca tinha tido isso até então, porque era tudo muito confuso, né? Não tinha quarto, cama, essas coisas, era tudo, enfim. E aí, eu comecei a ter essa vida de criança, então eu comecei a fazer coisas de criança, eu comecei a brincar. Comecei a brincar na rua, no parquinho, minha irmã às vezes me levava pro parque do condomínio e tudo mais. E nessas ocasiões que eu tirava nota, a minha irmã perguntava: o que você quer ganhar de presente? E foi aí que eu acho que eu comecei a desenvolver o meu lado criativo, que até então eu não tinha desenvolvido. Então eu pedia tinta, eu pedia lápis de cor, pedia papel, pedia tecido, eu pedia miçanga. Minha irmã trabalhava vendendo bijuteria na faculdade, ela ainda fazia faculdade, e tudo que sobrava que ela não usava, ela me dava. Então eu comecei a fazer pulseira, colar, fazia várias coisinhas assim. Naquele período ali eu descobri que eu realmente amava criar. E não importava o que, eu criava miçangas, eu criava bijuterias, eu criava roupas, eu rasgava a roupa, costurava, cortava, fazia coisas diferentes com aquilo que eu tinha. Gostava muito de meter tinta na minha roupa. Enfim, eu realmente comecei a desenvolver esse lado criativo e uma paixão, né? Porque realmente eu poderia passar o dia inteiro fazendo aquilo e era o melhor hobby que eu tinha. E nesse momento também eu lembro de um episódio muito importante que é justamente que responde à pergunta de início, né? Você era uma criança sem sonhos, né? Eu fui uma criança sem sonhos durante muito tempo. Mas foi nesse período morando com a minha irmã que eu lembro um dia eu voltando da escola, eu sentadinha no banco de trás e a minha irmã dirigindo, e ela começa a falar pra mim coisas que eu nunca tinha ouvido de ninguém e que eu me emociono toda vez que eu falo sobre isso. A gente também. Eu lembro da minha irmã falando que tinha tantos planos pra mim, que ela queria que eu estudasse, que eu me formasse, que eu fosse uma mulher independente, que eu casasse por amor, que eu viajasse, que eu conhecesse o mundo. Ela me falou coisas tão lindas, sabe? Que eu naquele momento, a Alexa daquele momento, eu fiquei perplexa. Eu não tive como falar uma só palavra. Eu imagino que pra ela fosse algo tão simples, né? Porque ela me amava e, obviamente, ela tinha planos maravilhosos pra irmã dela que ela cuidava, mas que nunca nenhum adulto tinha me verbalizado aquilo. Então, saber que alguém tinha sonhos pra mim fez eu despertar os meus sonhos naquele momento. Então, Fez você, de uma certa forma, começar a visualizar o seu futuro, não? exato, porque eu não tinha perspectiva. Eu não pensava, realmente, eu não pensava no futuro. E quando ela me falou aquelas coisas, e quando ela finalizou dizendo que eu sempre podia contar com ela, até hoje, minha irmã, ela repete isso: você pode contar comigo pra tudo. Você sempre vai me ter. Então, foi um gás, sabe? E naquele momento eu comecei a dar muito valor pro que eu era e pro que eu poderia me tornar. Então, acho que essa foi a grande virada de chave. Nem sei se a minha irmã lembra desse episódio, mas, enfim, me marcou muito. Depois disso, eu comecei a começar a sonhar, não alto, mas eu comecei a sonhar. E isso é muito bom. É muito lindo ver toda essa história. A gente se emociona. Eu me emociono aqui ouvindo você falar. E eu acho que agora a gente poderia falar depois, né? Que veio essa parte dessa juventude ali. Um pouquinho mais pra frente foi o ensino médio. E aí começou a história da profissão, não? O que você pode contar pra gente sobre isso? O tempo ali foi passando,
e eu fui crescendo, né? 13, 14, 15 anos, eu já estava também numa fase mais estável da minha vida. Minha mãe já tinha voltado, minha família tinha melhorado financeiramente falando também. Eu estava em uma outra fase completamente diferente da fase meio que obscura que eu vivi na infância. Minha adolescência ali, dos 14 anos para cima, foi uma vivência, foi uma fase muito boa. Disso eu não tenho do que reclamar. Eu tinha uma mãe presente, eu tinha os meus irmãos presentes, eu tinha uma casa, não me faltava comida. E tudo que eles podiam fazer por mim, eles faziam. E aí veio a fase de também pensar, putz, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser alguém na vida. Eu ouvia muito isso. Pequena pausa para eu entrar em detalhes dessa fase, que foi uma das melhores fases da minha vida. Que eu falo pra vocês, dessa fase eu não tenho do que reclamar, que foi ali há 14 anos pra frente. A gente entrou numa fase muito gostosa da nossa vida. E então eu acho que vale a pena eu contar. Bom, vamos lá. É importante saber que meses antes desses meus famosos 13 anos de idade, a nossa vida nunca esteve tão fragmentada. A nossa pequena família, núcleo familiar, nunca esteve tão fragmentado. Quando eu falo núcleo familiar, é sempre a minha mãe, a minha irmã pequena, que é 5 anos mais nova que eu, que era, né, hoje é uma mulher de 25 anos, de 26 anos, o meu irmão e a minha irmã mais velha. Eu tenho uma outra irmã, só que ela sempre morou com a família paterna, né? Então, ela sempre esteve um pouco mais resguardada do caos que a gente vivia, né, nessa loucura. Ela estava com a família paterna. Então, era mais ou menos meu irmão, minha irmã mais nova, minha irmã mais velha, eu e a minha mãe. 5 pessoas. E nesses meses antes, a gente nunca esteve em um momento tão fragmentado. Ninguém nem tinha notícia um do outro, praticamente. Eu estava morando de favor com uma das minhas tias, inclusive uma tia maravilhosa, que tinha uma filha praticamente da minha idade. Eu morava de favor com ela numa kitnet. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro que só tinha uma cama, uma TV, um fogão e uma máquina de lavar roupa. E eram 3 pessoas, a minha tia, a filha dela e eu. Vivendo numa kitnet, a gente comia miojo. A gente não tinha dinheiro pra comprar uma carne, a gente não tinha dinheiro pra... E às vezes a minha tia falava, nossa, será que não tem como eles ajudar a gente? Porque imagina ela numa situação extremamente difícil, dando conta de mim. É uma coisa você cuidar de uma criança quando você tá bem. Outra coisa é quando você também tá num momento extremamente difícil. E às vezes ela queria, será que não tem como alguém ajudar a gente, sua mãe, sabe? E não tinha ninguém. Não tinha ninguém com R$1 no bolso. O meu irmão tinha acabado de ser pai, muito jovem, ele tinha acabado de fazer a maioridade ou algo assim. Então ele, ainda muito jovem, já sendo pai, a mãe do meu sobrinho, né? Também muito jovem, acho que 15 anos na época. Imagina o caos que estava ali. A minha mãe morando de favor com a minha irmãzinha pequena na casa de um dos nossos tios. Eles tentavam trabalhar junto, mas era uma correria danada, nada dava certo. Era uma coisa ruim por cima da outra, dívida por cima de dívida, busca e apreensão, enfim, bizarro o que estava acontecendo ali. E a minha irmã tinha ido, eu acho que para um país, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, alguma coisa assim, tá? Fora do Brasil, né? Mas fica bem ali na fronteira com o Brasil, no norte ainda, próximo do norte. Então, cada um num canto. As únicas pessoas juntas eram a minha mãe com a minha irmãzinha menor. E aí, o que aconteceu? A minha irmã mais velha ligou pro meu irmão, eu acredito, não sei se foi nessa ordem, mas na minha cabeça foi algo assim, e falou, mano, aqui tem oportunidade de emprego. Era uma área de garimpo, então dava pra explorar ouro e essas coisas. Ela, vem pra cá que eu acho que você vai conseguir um emprego, eu vou te ajudar, a gente vai se unir, a gente vai trabalhar e a gente vai conseguir ajudar as nossas irmãs e a nossa mãe. Então meu irmão foi pra lá, eu acredito, e depois a minha irmã ligou pra minha mãe falando, mãe, reúne as crianças e vem pra cá pra perto, fica perto da fronteira, tem uma cidade que se chama Boa Vista, Roraima, vem pra Boa Vista, Roraima, larga tudo em Manaus, afinal você não tem nada, a gente não tinha um tostão, enfim, não tinha nada, vem pra cá que a gente ajuda vocês, e a gente vai dar um jeito.
vem, eu vou mandar dinheiro pra senhora aluga uma kitnet, fica com as crianças, bota ela pra estudar, fica com elas. A minha irmã sempre foi muito assim, de cuidar da gente, cuidar de mim e da minha irmã menor, sabe? Já que meu irmão já era adulto, ele já tava com ela pensava muito, essas crianças têm que ter onde estudar, tem que ter o que comer, tem que ser cuidada, sabe? Então a minha irmã já teve, obviamente, muita estabilidade emocional também, porque ela é neurodivergente e teve problemas psicológicos, enfim, tudo mais. Mas ela sempre pensou muito na gente. E aí a minha mãe falou, ok, pegou eu e a Vitória e foi pra Boa Vista, Roraima. E na minha cabeça passa um filme agora, porque finalmente estava com a minha mãe de novo, a minha irmã mais nova, os meus irmãos trabalhando juntos para ajudar a gente. O quebra-cabeça começou a se encaixar na minha cabeça e eu falava, uau, finalmente eu vou ter uma mãe e a gente vai, sabe, recomeçar do zero e vai dar tudo certo. E aí eu lembro que a minha mãe realmente alugou uma kitnet. Era um quarto e uma cozinha. A gente foi num lugar de móveis usados e a gente comprou uma geladeira bem velha, toda descascando, mas gelava, isso era muito importante. Uma cama e um colchão. Era tudo que a gente tinha. Ah, e um fogão. Um fogão também descascando, velho, mas que já dava pra fazer comida. Então, a gente, pra fazer dinheiro, a minha mãe falou bem assim, já sei, eu vou fazer comida e vou vender marmita. Vou sair, a gente vai sair por aí, a gente vai perguntar se os pedreiros querem marmita, se essa loja aqui quer marmita. A gente vai fazer marmita e a gente vai entregar. E foi assim que a gente começou a fazer nossos primeiros dinheirinhos. Claro que pra comprar os móveis e alugar, minha irmã tinha ajudado junto com meu irmão. E logo nesse segundo momento, a minha mãe já teve essa ideia de fazer comida pra vender. E aí a gente começou a fazer isso. A minha mãe fazia as marmitas e eu ia entregar a pé. No começo a pé, porque a gente não tinha bicicleta, mas depois a gente comprou uma bicicleta. E aí eu lembro que no sol quente, eu antes de ir pra escola, eu ia entregar as marmitas, chegava em casa, me arrumava e ia pra escola, estudava à tarde. Como eu falei pra vocês, a minha mãe sempre teve muita dificuldade de gerenciar dinheiro. Então, quem cuidava do dinheiro era eu. A minha irmã mandava dinheiro e falava, olha, não é pra vocês gastarem R$1, apenas em urgência e emergência. Tipo assim, um remédio, algo muito grave, comida, mas não é pra gastar com nada além disso. Então a minha irmã mandava dinheiro, a minha mãe passava direto pra minha mão e eu ficava guardadinho o dinheiro. A gente fazendo dinheiro com comida, deixava tudo guardadinho para que a gente pudesse reinvestir e comprar mais alimentos para conseguir vender cada vez mais. E foi assim que a gente começou a melhorar de vida. Aí a gente saiu de uma kitnet e foi para uma casinha maior. Aí a gente começou a comprar a bicicleta, eu já entregava as marmitas de bicicleta. Depois a minha mãe conseguiu ter uma oportunidade da gente comprar um terreno. E aí desse terreno teve outras oportunidades e aí a gente começou a investir em lanches pela cidade. E no meio de tudo isso que estava acontecendo em Boa Vista, Roraima, lá com a minha irmã e o meu irmão, as coisas também estavam andando. Meu irmão estava conseguindo trabalhar bastante, então estava conseguindo fazer um dinheiro. A minha irmã, nesse meio tempo, brigou com um namorado, eu acho, terminou um relacionamento, foi veio pra França pra ficar na casa de uma amiga. Nessa casa de amiga, nesse período que ela estava aqui, ela acabou conhecendo o atual esposo dela. Então, a França entrou na nossa vida, digamos que a partir daí, quando a minha irmã conheceu o esposo. E enfim, teve uma sucessão de coisas incríveis acontecendo, que fez com que a nossa família prosperasse muito. Também teve um episódio muito, muito importante, que foi Deus entrar na vida da minha mãe. Assim que a gente foi pra Boa Vista, Roraima, a gente começou a frequentar a igreja só pra ter o que fazer, sabe? O primeiro amor da minha mãe com Jesus, com Deus, foi um momento muito lindo. Ela realmente se transformou, ela se tornou uma mulher muito melhor a partir da conversão dela. Se tornou muito menos estressada, muito menos impaciente, muito mais trabalhadora, muito mais humilde e muito mais centrada, sabe, na vida, assim, como um todo. Então, a entrada de Deus na nossa vida foi essencial para a melhoria do comportamento da minha mãe e para a autogovernança dela mesmo, para o autocontrole, para a temperança. A gente falava muito sobre isso, a gente estudava muito sobre isso. Então, é impossível passar por esse momento sem falar de algo fundamental, né? Então,
Enfim, houve prosperidade em todos os sentidos, houve alinhamento de comportamento, houve construção de identidade. E nesse período eu lembro que eu me dava muito bem com a minha mãe. Eu acho que eu aproveitei para viver naqueles momentos, mesmo já adolescente, já jovem, né, com 15, 16 anos e tudo mais, porque o tempo foi passando. Eu aproveitei pra criar uma conexão com a minha mãe que eu nunca tinha criado antes. E eu lembro que nesse período eu dormia e eu falava assim: mãe, eu te amo. E ela me respondia de volta: também te amo, filha. Então, a gente criou uma conexão muito bonita nesse período da minha vida. É por isso que eu falo que eu não tenho do que reclamar. Porque o começo foi muito difícil, foi. Mas mesmo quando a gente morava numa kitnet com uma geladeira e um fogão descascando, eu tendo que entregar marmita pra gente ter o que comer no outro dia seguinte, depois ir pra aula e ser uma das melhores alunas, voltar pra casa e, enfim, mesmo você pode pensar, nossa, que momento difícil, né, financeiramente falando, um dos melhores momentos da minha vida. A gente estava junto, a gente estava unido, eu me sentia pertencente a uma família. Ali eu tinha uma mãe, ali eu tinha irmãos lutando pela gente, ali eu tinha minha irmãzinha pra eu ser exemplo. Enfim, era um momento incrível. Então, é um período da minha vida que fez muita diferença e que eu olho pra trás e eu falo, nossa, quantas lembranças maravilhosas, sabe, a gente construiu nesse período. E aí, todo esse período, obviamente, eu estudava em escola pública, mas quando a gente começou a prosperar em todos esses sentidos, a minha irmã fez questão, a minha irmã junto com o meu cunhado, nesse momento eles já estavam casados, morando junto, né, algo assim, fizeram questão de me colocar numa escola particular, porque viam que eu era uma aluna... Estourou ali. Peraí. No meio disso tudo, eu sempre fui uma ótima aluna, como eu falei pra vocês, e a minha irmã, ela sempre acreditou muito em mim, então ela falou assim, acredito que tem como a gente colocar a Alexa numa escola particular. Então, ela começou com meu cunhado e eles viram que era possível. Então, eu saí de uma escola pública e fui pra uma escola particular, muito renomada. E aí veio um baque, porque na escola pública eu era uma excelente aluna. Eu tirava notas maravilhosas, ajudava às vezes os meus colegas e por aí vai. Mas quando eu fui pra escola particular, eu me senti a pessoa mais burra do universo. Eu estudava inglês, então muitos deles já eram bilíngues. Coisas que pra mim era extremamente difícil sobre física, matemática, química, eles tiravam de letra, porque aquilo dali era o básico pra eles. Então, eu me sentia inteligente na escola pública, porque o nível era muito inferior, e na escola particular eu me sentia extremamente atrasada. Eu realmente sentia que eles tinham anos e anos na minha frente. E era ali que é como se eu tivesse um choque de realidade. Se eu pensava, nossa, você acha realmente que você vai conseguir entrar para uma faculdade? Olha a concorrência. Essa é a tua concorrência. Você acha mesmo que você vai conseguir? Eu me sentia sempre muito pra trás, mas eu pensava, eu não posso desistir. Eu tenho que pelo menos tentar estudar, dar o meu melhor. Se eles estão estudando 5 horas, eu tenho que estudar 10, 15 horas. Eu tenho que, como a gente fala em francês, rattraper. Eu tenho que buscar o tempo perdido, eu tenho que superar o tempo perdido, eu tenho que correr pra tentar compensar todo esse tempo perdido. Tá, e foi nessa obsessão de toda hora compensar o tempo perdido que eu consegui ir avançando, né? No início eu pensava, realmente eu vou reprovar de ano, então vou ter que me tirar dessa escola, infelizmente, eu vou mostrar pra minha família que, né, não deu, que eu sou muito burra. Mas eu não desistia, então eu ia continuando, estudando, até que fui ficando menos de recuperação, depois comecei a tirar notas legais, depois eu já estava familiarizada e tudo estava assim caminhando. Então, foi uma sensação boa também perceber que, nossa, não precisei voltar para a escola pública para conseguir passar de ano. E, enfim, fui pro outro ano e assim eu terminei o ensino médio numa escola particular. Então, essa foi assim mais ou menos esse período da minha vida. Voltamos então para a continuação da história. Nem sei se eu avancei muito na história, espero que não. Mas vamos lá. Nessa fase eu ouvia muito isso, olha, você tem que prestar, hein? Você tem que ser alguém na vida. E eu comecei a pensar, beleza, eu tenho que entrar para uma faculdade e eu tenho que ganhar dinheiro, porque isso era uma pressão muito grande também que eu tinha. Então, quais são os cursos elites do nosso país? Vocês podem me responder, né? Começa com medicina, depois vai para direito e engenharia. Esses 3 são
os cursos elites que parece que só eles que dão dinheiro. Eu via que eu tinha muitas opções, mas nenhuma opção agradava, nenhuma outra opção agradava a minha família. Então eu prestei vestibular para direito, passei e comecei a estudar direito. E por incrível que pareça, eu me saí super bem, tinha muitas matérias interessantes que eu me interessava também. Quando eu vi, eu já estava no final do ano, eu já tinha passado em tudo e me aparece uma oportunidade de começar, de fazer os meus estudos na França. Minha irmã mais velha estava aqui, então eu tinha esse apoio, poderia ter esse apoio, né? E eu poderia vir estudar aqui na França, que sempre foi um grande sonho. Então, só que aí tinha um problema, né? Um problema muito grande. Eu tinha um problema muito grande que era, eu não sabia falar uma palavra em francês. E eu queria fazer faculdade de Direito na França. A minha insegurança e a minha sensação de incapacidade era muito grande. Porque eu acho até engraçado, né? Pensar uma criança que aprendeu a escrever e a ler tão tarde na sua língua nativa, imagina num outro idioma. Eu tinha essa insegurança muito grande, eu tinha esse medo realmente de achar que, cara, eu não vou conseguir. O que acontece? O que vai acontecer se eu não desistir? Fala pra gente agora como foi essa sua oportunidade de vir estudar direito na França para alguém que não falava francês. Então, esse período, ele foi um período super conturbado e também muito desafiador. Acho que um dos mais desafiadores, assim mesmo, porque, gente, só quem já se mudou, quem saiu da sua zona ali de conforto, sabe? No meu país, no meu idioma, com os meus amigos, com as pessoas que eu já conheço, sai daquele lugar de conforto e vai para outro completamente diferente, onde você não conhece praticamente ninguém, você não tem amigos, você não fala o idioma. Eu, no caso, não estava nem estudando ainda, eu dependia totalmente da fluência do idioma para conseguir estudar, fazer alguma coisa. Enfim, uma outra cultura era tudo completamente diferente. Só quem se coloca nesse local sabe o quão difícil é. Se a gente já tem dificuldades no nosso país, imagina as dificuldades que a gente não encontra fora dele. Então, assim, foi realmente um choque de realidade, mas que me fez evoluir muito e que eu faria tudo de novo. Mas se eu te falar que foi fácil, não foi fácil. E eu tenho, assim, a plena certeza que uma das dificuldades, que a minha maior dificuldade foi o idioma. Justamente porque tinha essa pressão, sem o idioma eu não conseguiria continuar no país, muito menos fazer o que eu queria. Então, assim, eu tinha um limite de mais ou menos 11 meses para conseguir passar na universidade, né? Para você fazer faculdade aqui na França, você precisa comprovar que você tem um bom nível em francês, principalmente quando você quer cursar direito. Então, direito não é muito diferente aí no Brasil. Para você cursar direito, você tem que gostar de ler, você tem que ter uma boa interpretação de leitura, porque existem muitas palavras que a gente não encontra no nosso dia a dia. Você precisa ter essa facilidade para escrever e escrever bem, corretamente. E fora da oratória, né? Você para defender, para apresentar seus trabalhos, enfim, para tudo você precisa ter uma boa oratória, você precisa sentir à vontade no idioma que você está estudando. Então eu tinha tudo isso para conseguir, eu tinha todas essas aptidões, né, para conseguir em um tempo recorde, em 11 meses. E eu não tinha nenhum caso de sucesso, eu não tinha ninguém para me espelhar e falar, nossa, aquela pessoa ali conseguiu em um tempo recorde. Eu não tinha. Eu procurava isso na internet, eu passava o dia inteiro procurando pessoas que conseguiram passar na prova que eu queria fazer com 10, 11 meses de estudo. E eu não achava ninguém. Aí eu parei de procurar também, né? Porque já tava me desmotivando. Aí eu falei, bom, lógico que eu não vou achar, melhor passar. Queria procurar uma mentoria e já tava se desmotivando. Exatamente. Deixa que eu vou ser o case de sucesso. Enfim, aí eu comecei a focar muito. Eu falei, bom, eu tinha uma rede de apoio, acho que isso é muito importante também falar. Eu tenho consciência dos privilégios que eu tive nesse período da minha vida. Porque eu tinha como fazer aula de francês. Tem muitas pessoas que têm que aprender sozinha. Eu tive professores, eu tive bons professores, então acho que isso foi muito importante também. Mas também não importa o professor, você pode ser o melhor professor do mundo, se você não se dedicar, nada vai acontecer. Então eu tinha mais ou menos 5 horas de aula por dia. E quando eu chegava em casa, eu estudava mais umas 7, 8 horas. Então, eu estudava umas 13 horas no meu dia, assim. Francês era 13 horas por dia. E se eu tinha determinado aquele horário para estudar, poderia ser a melhor proposta do mundo, vamos amanhã pra Disney. Eu falava, desculpa, mas eu tenho que estudar amanhã. E eu levei isso muito a sério. Então, eu realmente dava tudo de mim. Tinha dias assim que eu falava, cara, tem dias de altos e baixos, mas tem dia que eu falava, cara, eu vou conseguir muito, eu tô estudando super bem, tô evoluindo super. E tinha dias que eu falava, eu sou uma merda, não vou conseguir, tô perdendo meu tempo.
Mas é aquela coisa, a gente tem que aceitar os altos e baixos e a gente tem que continuar. Então eu continuei, eu chorei muito também, chorei bastante, eu lembro que chorava demais. E o Lucas, ele já estava comigo nessa época, ele me dava muita força, claro, mas ele também me ajudava muito no cronograma de estudo. Eu lembro que a gente sentou, a gente fez todo o calendáriozinho de estudo e tudo mais. Foi muito fofo, né, amor? Obrigada. Organizado. Hã? Organizado da relação. Organizado, né? Eu estudava mesmo todo dia, mas ele falava, já programou assim cada hora do seu dia que você vai estudar? Então, nisso ele me ajudou bastante. Mas na verdade você sempre foi, né? Até hoje eu vejo que você é muito disciplinado. Você é muito. Então se você fala, por exemplo, eu vou fazer tal coisa, gente, esquece, ela vai fazer tal coisa. Até dar certo, entende? E isso eu acho que é um grande diferencial, porque às vezes a gente vê que se você estuda francês muito espaçadamente, né? Acho que você percebeu, você estuda um pouquinho agora, aí depois você dá um tempinho, estuda depois, dá um tempinho. A progressão ela vai muito lenta. Ela vai Agora, muito quando lenta. você tem uma disciplina de estudo diário daquele idioma, a progressão acelera. E isso é muito importante. Eu acho que isso você fazia muito bem, né? A organização foi só... Eu tinha consciência que eu tinha que estudar muito e que cada dia era muito valioso pra mim. Que era muito valioso mesmo. Então, eu não desperdiçava o meu dia. Eu lembro que quando eu tava muito cansada, eu falava, cara, eu tô muito cansada. Mas eu não posso parar de ouvir francês. Então, eu colocava uma Peppa Pig, eu dormia e acordava ouvindo Peppa Pig. Eu juro. Por que Peppa Pig? Porque eu já falei pra vocês que isso é uma técnica muito boa de aprender um novo idioma. Os desenhos foram feitos com uma linguagem muito acessível, então isso me ajudava muito. Mas enfim, isso é história pra outra coisa também. O fato é que eu me esforcei muito e eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu acho que a gente tem muita vergonha de às vezes falar, cara, eu mereci isso daqui que eu tenho. Foi porque eu mereci. O meme é porque... O meme. Ai, meu Deus. Mas isso é muito real, gente. Eu também acho isso, continuo achando isso. Eu mereci. Mas o fato é, cara, quando a gente se esforça, a gente tem que dar valor pros nossos esforços, para as nossas pequenas conquistas e grandes conquistas também. Então, eu com mais ou menos 8, 9 meses de estudo, eu fiz uma prova para entrar para um curso avançado que tem aqui na minha cidade. Eu tinha que comprovar pelo menos o B1, o B1, que já é um nível, assim, intermediário francês. E eu com 8, 9 meses de estudo, falava, cara, eu não sei se eu vou conseguir. Fui lá toda com medo, fiz, a prova era gigantesca, tinha muitos alunos do mundo inteiro. Eu olhava pro lado da menina, estudava francês há 4 anos, eu olhava pra outra há 6 anos. A menina morava na França há 3 anos. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui com eles, gente? Mas vou fazer a prova. Fiz a prova e pra minha surpresa e pra surpresa da minha família também, porque até eles ficaram tipo, mano, como assim? Eu consegui chegar no C1. Aquele dia foi nostálgico, assim, pra mim. Eu fiquei extremamente orgulhosa do meu esforço. C1 é um nível super avançado, gente. E na minha sala só tinha gente que estudava francês há mais de 5 anos. Isso era certeza. Enfim, passou ali mais 2, 3 meses, né? Com 11 meses de estudo, eu tive que fazer a prova oficial para entrar na faculdade, né? Uma faculdade pública de Direito. Na França. Importante. Enfim, aí eu fiz a prova, eu tava assim, tremendo de medo. E o mais engraçado, gente, é que eu sabia que eu já tinha tudo que eu podia ter feito, eu fiz antes daquele dia. Então eu cheguei com a minha caneta, apenas no dia da prova. Cheguei com a minha caneta e minha identidade, que era o necessário. E tava todo mundo com dicionário, livro, estudando. E eu, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não peguei nada. Só que, né, a gente sempre acha que o pessoal estudou tanto quanto a gente, ou sei lá. Mas eu acho que era mais de desespero mesmo, que eles estavam ali na última hora com o dicionário na mão, do que qualquer outra coisa. Mas enfim, entrei tremendo, coitada. Fiz as provas, fiz as 2 redações que eu tinha que fazer, enfim, são vários processos, né? A prova tem prova de compreensão, de audição, de texto, de gramática, depois você tem 2 redações para fazer. Enfim, é uma pressão danada, mas deu tudo certo. Saí da prova aliviada. O resultado saiu depois de 1 mês, então assim, um mês chorando, querendo morrer, né? Outra coisa que você fazia também, que você me contava, é que era o seguinte, você teve 2 redações para fazer, né? E você fazia por dia quantas redações? Eram muitas. Eram muitas. Porque a redação era o que mais me dava medo, né? Escrever francês é muito difícil. Francês tem tantas regras gramaticais quanto o português, né? Mesmo que algumas regras sejam próximas, até era muito isso que me ajudava, mas tem uma complexidade ali pra você escrever corretamente o francês, fora os acentos e tudo mais. Então, eu falava, cara, a redação é o mais puxado pra mim. Eu vou ter que escrever demais. Então, eu colocava ali uma meta de 5 redações por dia e todos os temas que vocês podem imaginar.
de terrorismo até criança superdotada na infância, sei lá, tudo que era tema que eu achava que poderia cair nas redações, eu fazia. Então, quando o tema caiu, eu falei, Ih, já fiz. Esse tema aqui conheço, querido. Saiu da minha cabeça, eu que formulei esse tema. Enfim, então isso me ajudou muito, eu tinha feito muito... Gente, isso é muito real, meu Deus, eu tô lembrando de tudo. É muito real. Eu realmente fazia muitas redações por dia, tipo 4, 5, e eu buscava todos os tipos de redações no mundo. Eu me inspirava de redação de Enem, né, de temas de Enem, redações do que saía aqui nas faculdades, simulados e simulados desse próprio exame que eu prestei. E aí, realmente, quando o tema caiu, eu falei, nossa, eu já fiz esse tema. Os 2 temas de redação eu já tinha feito, e eu desenvolvi ali porque eu já meio que tinha argumentos pré-definidos, porque eu já tinha caído naquele tema, como eu ia conduzir, como eu ia iniciar o texto, como eu ia fazer o desenvolvimento, como eu ia concluir. Então isso me ajudou muito, isso é até uma dica aí para quem vai prestar algum exame, né, seja qual for, faz simulação, porque se você vai tentar tanto, você vai cogitar tantas possibilidades e testar e realmente praticar, que no dia da prova você vai falar, nossa, mas isso daqui eu já fiz, e pra você vai ser fácil. E eu garanto pra vocês, muita gente panicou quando viu os temas do exame, e eu tipo só, meu Deus, não podia ser melhor do que isso daqui, porque justamente eu tinha já treinado muito. Então, dica aí pra quem vai prestar algum concurso, alguma prova e por aí vai. Muitas redações, então a redação eu consegui fazer tranquilamente, né, entre aspas. E aí você postulou para a faculdade de Direito, porque aí você conseguiu, né, depois desses 11 Mas já era tudo junto. Ah, já era tudo junto. Uhum. Todos os meus outros critérios eu tinha preenchido, só faltava essa prova. Se eu não passasse nessa prova, a minha inscrição era cancelada automaticamente. Se eu passasse, eu já estava aceita, mas tipo, tinha que ter a confirmação. Mas era só essa etapa que faltava. Então, faltava um mês, aí veio a aprovação. Eu e a minha irmã, a gente gritou, a gente chorou, a gente fez tanta coisa, gente, quando essa carta saiu. Tanto que eu fui no escritório, né, ver se eu tinha passado sozinha. E eu nunca ligo pra minha irmã. E aí eu vi que eu tinha passado. E eu falei, moça, eu passei mesmo. A moça falou, isso mesmo. E eu falei, mas é sério? Ela, é sério, tá. Eu só mandei mensagem pra minha irmã, me liga. E a minha irmã, ela é meia... Exagerada. Como dizer? Exagerada e medrosa. Então, qualquer coisa, ela acha que já tem alguém morrendo. Isso é real. Se ela vê isso daqui, ela vai rir. Mas eu liguei, me liga. Eu falei, mandei mensagem, me liga. E ela já me ligou chorando. O que aconteceu? Tu tá onde? E eu falei, eu passei na prova. Cara, foi muita emoção. Enfim, eu, meu cunhado, minha irmã, o Lucas, todo mundo, a gente vibrou muito. E aí, eu pensei que eu tava completamente realizada, que eu ia viver a melhor... Vontade de rir, né? Achou que tava, o mais difícil eu realizei, né? Aprendi um novo idioma em 11 meses, passei numa prova de uma faculdade pública, estou oficialmente aceita, o pior já passou. Beijos, não passou não, vai começar agora. Melhor fase da minha vida, que eu ia ser super feliz. Porque, afinal, eu tinha tudo, né? Eu tava numa faculdade pública, na França, numa das melhores. Eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha uma base familiar que me apoiava, né? Que me dava tudo que eu precisava ali no momento. Eu tava num país lindo, eu viajava, eu conheci vários países nessa época. Eu tinha um namorado muito incrível também. Eu tinha tudo que eu queria. Eu realmente tinha tudo que uma menina da minha idade gostaria de ter. Mas eu não era feliz. Alguma coisa faltava. E foi quando eu percebi que alguma coisa faltava que eu fui me desfazendo, assim. Eu entrei numa fase que até hoje é difícil eu explicar. Algumas pessoas falam, eu entrei num período depressivo. Eu não gosto de falar que foi depressão, porque depressão de fato é uma doença, e eu não gosto de linkar uma tristeza profunda com uma doença, porque foi algo que passou, que tinha uma solução, sabe? Eu não sei explicar direito, mas o fato é que eu realmente estava num período de tristeza profunda, no sentido que eu tinha tudo, mas eu não tinha motivação para levantar da cama, eu não tinha motivação para sorrir, eu não tinha vontade de nada. As minhas irmãs me chamavam para, vamos fazer um piquenique, vamos sorrir, vamos sair, vamos viajar. Eu não queria. Por mim, eu ficava trancada no escuro o dia inteiro. Era essa a minha vontade. Mas não podia, né? Eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que fazer minhas coisas. E isso daí foi se intensificando conforme foi chegando no final do primeiro ano de Direito, não foi?
Foi exatamente isso. No final do ano, assim, eu não tinha mais saúde mental. Porque além de ser muito... A faculdade aqui na França, ela te suga muito porque ela é o dia inteiro e eles querem te fazer... Eles te dão conteúdo de 3 anos em um. E eu não tô nem exagerando. Então, era muita pressão. Tinha muita pressão, mas o pior de tudo é que eu conseguia. Eu conseguia tirar as notas que eu queria, eu conseguia passar, só que eu não me sentia feliz. E eu tava entrando assim, realmente eu tava sendo sugada de uma forma que toda a minha motivação de viver tava indo embora. Foi quando eu percebi que não, cara, não tem por que eu viver isso aqui. O que que eu tô fazendo na minha vida? Pra quem eu quero me provar? Pra quem? Porque eu tô respondendo as expectativas de quem? Eu tô fazendo isso daqui por quem? Pra mim, por mim que não é. Eu tô destruindo a minha saúde mental, eu tô destruindo a minha felicidade, eu tô perdendo a motivação pra viver. E por que que eu tô fazendo isso? Então eu tive que me questionar muito e eu tive que entrar num processo de autoconhecimento. Porque, gente, é muito triste falar isso, mas a gente não se conhece. Muitas de nós, e eu me incluo nisso, a gente não se conhece. A gente não sabe o que a gente realmente ama, a gente não sabe o que dá prazer pra gente, a gente não sabe. A gente não sabe coisas básicas da nossa vida. Então eu precisei parar e falar: não, agora é o momento de eu me conhecer e de saber o que eu realmente quero fazer. Porque eu não consigo viver isso daqui. Acho que foi aí que você começou a pensar, né? Que você fala muito pra gente que quando as pessoas te perguntam isso, você sempre responde: volta lá no passado, né? Volta quando você era criança, volta quando você era adolescente, para ver melhores fases da sua vida, o que você fazia por horas e horas por paixão, o que você fazia por horas e horas sem perceber, né? Exatamente, isso é muito importante, amor, porque foi nesse momento que eu comecei a me perguntar: o que você realmente gosta de fazer? E o que que você sempre fez por instinto, por naturalidade, por espontaneidade, mesmo algo que nunca ninguém te influenciou, mas que você sempre buscou, sabe? Porque eu acho que é aí que mora aquilo que você gosta de fazer. E eu me lembrei da Alexa criança, que não tinha incentivo nenhum pra arte, mas estava sempre querendo criar alguma coisa, tinha prazer naquilo. E eu falei: cara, eu acho que isso é uma pista. Isso é uma pista do que eu posso vir querer fazer. E eu comecei nesse processo. Mas, né, ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu sabia que direito não era mais uma opção pra mim, mas eu ainda não sabia o que de fato eu queria fazer. E é isso que eu vou te contar no próximo. Fala pra gente agora como foi essa sua oportunidade de vir estudar. Como eu tinha dito pra vocês no episódio anterior, no período da minha vida eu sabia que eu não queria direito, mas eu também não sabia exatamente o que eu iria fazer depois dali, né? A partir dali. Então, misturado com esse sentimento de eu sei o que eu não quero, mas eu também não sei o que eu quero, tinha um sentimento de dívida. Porque, querendo ou não, minha família tinha feito esforços pra mim. Eu tinha tido uma base de apoio ali que tinha me permitido estar naquele lugar que eu tava, fazendo uma faculdade boa, num país legal, tendo uma vida confortável. Chegar com eles e falar que eu ia desistir, falar pra eles que tudo aquilo que eles tinham feito por mim não tinha valido de nada, porque não era o que me fazia feliz, também era muito difícil pra mim. Então o conflito interno era muito grande, ao ponto de eu não saber como eu iria verbalizar aquilo. Mas uma coisa eu sabia: eu não posso chegar pra eles e falar: eu não quero mais isso daqui e acabou, não sei o que eu vou fazer. Eu não podia. Eu tinha que trazer o problema, que era desistir, mas eu também tinha que trazer a solução. E a solução até então nem eu mesma sabia. Então eu comecei a pesquisar e como eu tinha dito pra vocês, eu tinha uma pista. Eu era criativa, eu gostava de criar. Eu fazia isso na minha infância. Era algo que me dava prazer. Então eu comecei a pesquisar o que tinha à minha disposição e eu vi que na minha cidade tinha um curso de design, um curso preparatório de design, onde eu ia estudar o design de moda, design de interiores, design gráfico e design de produto. Então era basicamente todos os universos que envolviam criatividade que eu tinha interesse. E eu falei: cara, talvez seja uma solução. Eu vou me candidatar. Então eu, escondido da minha família, escondido de todo mundo, me candidatei para essa faculdade e comecei a fazer os processos seletivos, fiz a entrevista, fiz a entrega de documentos e tudo mais, e passei. E aí veio aquela coisa de: caramba, passei e agora eu preciso falar pra eles que é isso que eu quero fazer. Então, cheguei com a minha família e fiz uma reunião com eles, dizendo que eu não poderia continuar no direito, que eu realmente não estava feliz, que aquilo estava sugando
tudo que eu era e toda a minha energia. E que eu era uma pessoa criativa, eu era uma pessoa apaixonada pela arte. Eu tinha uma intuição dentro de mim que eu tinha que fazer aquilo dali pra ver o que eu realmente queria fazer da minha vida. Foi quando... Foi uma surpresa muito boa, eles me apoiaram, né? Mais especificamente a minha irmã e meu cunhado, que era com eles que eu morava. Mas tinha um porém. A faculdade de Direito, como eu disse pra vocês, era pública, eu não pagava praticamente nada, era um valor simbólico praticamente por ano. Era aqui na cidade, então eu poderia ir de bicicleta se eu quisesse, eu não tinha problemas quanto a esses custos financeiros. E já a faculdade que eu queria, ela era, sei lá, 30 vezes mais cara do que a faculdade de Direito, era um valor pesado, assim, pra gente. Fora todas as outras complicações, porque se eu realmente quisesse fazer uma faculdade de design, eu teria que sair da cidade, eu teria que ir pra uma cidade maior, eu teria que alugar um apartamento, sei lá, eu teria que fazer alguma coisa. Eram muitos empecilhos, mas naquela hora ali, a única coisa que eu soube falar é: eu não quero isso daqui, eu quero isso daqui, e tudo que eu puder fazer pra conseguir esse dinheiro, eu vou fazer. E eles queriam minha felicidade. Então, eles me apoiaram. E eles falaram que iriam me ajudar. Todo o apoio necessário, financeiramente falando também. Mas claro que eu também teria que me ajudar. Eu também teria que trabalhar pra conseguir, enfim. Eram tantas coisas que era necessário pra eu conseguir realizar esse sonho, que os esforços teriam que vir de todo lugar e ainda assim a gente não saberia se seria suficiente ou não. Então, realmente, quando eu decidi largar a faculdade de Direito e começar nesse mundo das artes, era tudo muito imprevisível pra mim. Eu realmente não sabia se um dia eu conseguiria me formar naquilo que eu amava. Cada ano era uma vitória. Cada ano que terminava eu falava, meu Deus, eu tô mais perto, mas ainda assim não sei se vou terminar. Então, realmente era uma angústia diária. Durante 4 anos de faculdade, foi a angústia nesses 4 anos de como será o ano que vem. Mas, enfim, aí começou esse ano preparatório, onde eu tive esses 4 designs, e no final desse ano eu tive certeza que eu era apaixonada pelo design de moda. Eu pude tocar um pouco em todos os designs, eu pude, né, sentir o que era trabalhar, ter projetos naqueles designs, e o que mais me dava prazer era o design de moda. Então, comecei minha faculdade de moda em outra cidade, né, longe da minha família. E como eu disse pra vocês, eu saberia que eu ia ter que fazer esforços em todos os sentidos. Na cidade onde eu tava, eu tinha meu quarto, morava com a minha irmã, eu tinha uma vida relativamente confortável. E quando eu fui pra outra cidade, eu não tinha dinheiro pra pagar uma moradia decente, digamos. Então eu fui morar num hostel, onde eu dividia quarto com mais de 12 meninas. E foi um período muito difícil, porque imagina você morar num quarto com 12 meninas, onde a única coisa que vocês têm são camas e uma maletinha pra você colocar sua roupa, e você tem que trancar no cadeado, porque qualquer pessoa pode entrar ali e roubar. O banheiro que a gente tinha era um banheiro praticamente público, porque era homem, mulher, era um negócio completamente bizarro, assim. Eu sou uma pessoa extremamente, como eu posso dizer? Não vou dizer que eu tenho toque, mas difícil compartilhar um banheiro público. Enfim, foi difícil até mesmo pra estudar. Até eu chegava no hostel, como eu ia estudar tendo 12 meninas falando no quarto, né? Imagina. Então, mas eu passava por aquilo sabendo que, cara, é passageiro. Isso daqui é pro meu sonho, isso daqui é pra um bem muito maior. Então eu chorava, tinha vezes que eu chorava assim, mas tinha vezes que eu acordava agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigada por ter esse quarto aqui com 12 meninas, é tudo que eu precisava. Então, foi assim que eu fui vivendo os meses da faculdade no primeiro ano. E nisso também, nas férias e em outros momentos, durante a faculdade também eu cuidava de criança. Trabalhei de caixa de supermercado, trabalhei na sorveteria, como muitos de vocês sabem também. Trabalhei como babá e no final acho que, sei lá, na metade da faculdade, falei que eu não iria mais morar naquele hostel que não estava me fazendo bem, eu tinha que procurar outra opção. Foi quando eu encontrei uma família que precisava de uma pessoa para fazer companhia para uma criança de 11 anos, de 11, 12 anos. E eu poderia ter um quartinho ali naquela casa, né? Eu ia ter um quartinho, ia ter meu próprio banheiro, minha cozinhazinha. Enquanto isso, eu teria que cuidar dessa criança, né? Fazer companhia para essa criança, e seria isso. Então, meu Deus, parecia algo de Deus, assim, era a solução dos meus problemas para moradia. Então, eu fui morar com essa família, muitos de vocês acompanharam também. Foi um período muito feliz, inclusive, porque me apeguei à criança que eu tinha que fazer companhia. E durante todo esse processo aí, continuei trabalhando, estudando, fazendo várias coisas da faculdade. Durante a faculdade mesmo, eu me encontrei muito como pessoa, né? Como eu falei pra vocês, eu fui me descobrindo
fui descobrindo minhas paixões, eu fui conhecendo uma outra Alexa que eu não conhecia mesmo. Os meus projetos eram muito intensos, eu tinha que fazer tudo do começo ao fim, de A a Z, tudo era eu que supervisionava, era tudo eu que tinha que fazer, a criatividade, o conceito, a aplicação, o marketing, a estratégia, tudo era nas minhas mãos, eu liderava os meus projetos. Então, isso me deu uma confiança e uma identidade mesmo como pessoa muito grande, que me evoluiu não só no meio acadêmico, mas como pessoa em geral. E juntamente com esses trabalhos que eu fazia durante a faculdade, por exemplo, trabalhar na sorveteria, trabalhar como caixa de supermercado, trabalhar com isso, com aquilo, eu descobri que é muito difícil uma pessoa criativa ser liderada. Muito difícil. Porque você tá ali, você é dono dos seus projetos, você dá identidade para os seus projetos, você faz tudo. E quando você coloca uma pessoa criativa para ser liderada, tem muitos conflitos. E se você me perguntasse pra mim, Alexa, qual era o teu sonho no início da faculdade? Eu ia falar, meu sonho é entrar pra uma marca e trabalhar como estilista ali e ter uma vida confortável. Mas nesse período aqui que eu tô conversando com vocês, quando eu já tinha feito vários projetos, eu já tinha trabalhado em vários lugares, já tinha entrado em contato com muitas pessoas, o meu sonho já era outro. Eu não tinha mais a mesma cabeça que eu tinha no início da faculdade. E graças a Deus, né? Mas nesse momento aqui, a minha cabeça já estava sendo aberta para outros horizontes. No sentido de, para que eu vou trabalhar para o sonho dos outros? Eu posso trabalhar para os meus projetos. E eu senti essa necessidade. Então, a minha mente ali já estava começando a ser expandida e eu comecei a ter novos sonhos dentro daquele setor que eu estava. Então, como eu já falei para vocês, muitos de vocês lembram que eu tinha 2 sonhos. Um era ter a minha própria marca e o outro era ter o meu próprio instituto de educação, né, e de aprendizagem. E hoje eu sei que eu tenho uma posição muito privilegiada mesmo, no sentido de o acesso à educação que eu tive, o ambiente que eu convivo, as pessoas que eu conheci, os projetos, os lugares que eu frequentei, tudo isso me faz ter uma posição privilegiada e eu acho egoísta guardar isso só pra mim. Por isso que um dos meus planos é dividir o conhecimento, as minhas experiências, porque eu sei que isso pode agregar muito na vida de vocês. E eu sei que eu posso ser uma ponte de conhecimento, eu posso também ser uma fonte de conhecimento. E eu posso ser uma das pessoas que, assim como na minha vida teve várias pessoas que mudaram a minha vida, eu também gostaria de ser esse tipo de pessoa que muda e transforma a vida das pessoas. E é por isso que eu tô desenvolvendo algo que faz parte do meu sonho, né? Como eu disse para vocês, que é de criar um instituto de aprendizado, mas também vai impulsionar o sonho de muitos de vocês, porque nesses 2 anos de Instagram, que eu compartilho um pouco da minha vida com vocês, o que eu mais recebo é, Alexa, é possível trabalhar com moda no Brasil e ser bem sucedida com isso? Ou a gente realmente, sabe, é menosprezado e passa fome? Porque muitos de vocês falam isso pra mim. Eu não tenho coragem de trabalhar com moda porque eu tenho medo de não ser valorizado, eu tenho medo de não ter uma vida confortável. Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que sim, é possível. É possível você trabalhar com moda, ser bem-sucedida para isso, mesmo no Brasil. E o melhor de tudo, mesmo sem ter feito uma faculdade de moda na França ou até mesmo no Brasil. Então é por isso que eu estou desenvolvendo um projeto, eu acho que um projeto que Deus colocou no meu coração e eu venho pensando em algo que eu possa compartilhar com vocês, algo que seja acessível à maioria de vocês, que seja possível, né? E então eu sempre venho buscando ideias, mas sempre foi muito difícil conseguir encaixar tudo isso. Algo valioso, algo que tem reconhecimento no mercado, algo que seja acessível, algo que a maioria de vocês possam fazer. Então, foram 2 anos eu pensando e amadurecendo essa ideia. Por isso que estamos desenvolvendo um projeto lindo, muito incrível, com muito potencial, que a gente já vem pensando há tanto tempo e que está sendo desenvolvido pensando em todas vocês. Porque sim, é um projeto que qualquer uma de vocês poderá fazer, contanto que vocês tenham realmente vontade e determinação para fazer. Uau, eu terminei! Gente, eu já tinha esquecido que eu tinha finalizado assim, né? Justamente no período que antecede a abertura do meu Instituto de Educação. Eu já tinha até esquecido disso. Então, eu sei tudo o que aconteceu a partir daí, né? Então, a história que vocês não têm nesses vídeos, porque aconteceu nesses últimos 5 anos. E é muito louco lembrar de tudo que veio logo depois de eu contar tudo isso pra vocês.
Bom, a minha ideia aqui era justamente compartilhar meu conhecimento, criar um instituto de educação, compartilhar meu conhecimento, profissionalizar mulheres que queriam trabalhar com moda e fazer dinheiro com isso. Só que eu tinha muito medo, porque eu tinha medo de eu inventar de compartilhar meu conhecimento, de abrir uma turma e de ninguém entrar. Afinal, seria a primeira turma, não tinha um rastro de pessoas que fizeram a formação e que deu certo e realmente conseguiram trabalhar com aquilo. Então é muito difícil quando você abre uma coisa pela primeira vez. As pessoas ficam com o pé atrás e falam, não, eu não vou entrar na primeira turma, nem sabe se esse negócio dá certo. Então eu tinha esse medo, né? E aí às vezes eu ficava pensando, é melhor nem inventar isso, entendeu? Deixa eu ficar aqui, já tô fazendo meu dinheirinho aqui, tá ótimo, não preciso disso, de inventar essa dor de cabeça pra minha cabeça, de criar um instituto de educação. Só que a minha vontade era muito grande, né? E eu queria também ter esse empreendimento de instituto de educação e etc. E aí eu falei, não, a gente tem que fazer, e o Lucas sempre me apoiando muito. E aí a gente abriu a primeira turma. E eu com medo que ninguém entrasse. Só que foi um sucesso. A gente abriu a primeira turma e várias de vocês se inscreveram. E eram de perfis totalmente diferentes, sabe? Mulheres que às vezes nunca nem tinham pensado em estudar moda, mas que amavam moda e viram uma oportunidade de trabalhar nesse mercado e por que não. Outras que já estavam fazendo faculdade de moda, outras que já estavam formadas em moda e outras que tinham loja. Por exemplo, loja de maquiagem, loja de roupa, loja de sapato, que queriam também falar e entender mais sobre a coloração pessoal. E essa primeira formação era só de coloração pessoal, tá? E aí, bom, a gente abriu as inscrições, várias de vocês entraram e eu lembro que eu fiquei muito feliz. E querendo ou não, isso representa um valor financeiro também, né? Porque, querendo ou não, a turma estava sendo um sucesso e o dinheiro estava entrando. E aí eu olhei assim pro Lucas e falei, nossa, que legal, né? Isso olha, o dinheiro entrando na conta. Só que foi isso, foi legal, beleza. O dinheiro caiu na conta. O que realmente me emocionou não foi esse dia. Eu lembro que foi o primeiro dia da primeira mentoria. Eu tava de frente pro computador e o Lucas estava sentado logo assim, só vendo eu dar a mentoria, né? Ele sempre me acompanhava. E eu lembro que eu perguntei para as minhas alunas, falam para mim, por que você decidiu estar aqui hoje? Por que você decidiu se profissionalizar e entrar para essa formação? E elas começaram a contar a história delas. Muitas que vieram de família humilde, muitas que passaram a infância toda sonhando em trabalhar com moda, mas que não viam ali uma possibilidade de trabalhar com isso. E, gente, a cada pessoa que ia contando sua história, eu fui vendo... aquilo foi mexendo muito comigo. Eu fui me enxergando na história de muitas delas, eu fui me emocionando. Mas eu segurando o choro, né? Segurando firme. Quando eu olho pro lado, o Lucas tava com o olho vermelho, chorando. Eu olho pra ele ouvindo as histórias como eu, e eu começo a me emocionar também. E foi naquele momento ali que eu entendi. Ok, isso daqui é um empreendimento. Esse Instituto de Educação é um empreendimento. Ele tem como objetivo fazer lucro. E isso é muito importante. Uma empresa que não faz lucro, ela vai morrer. Ela não vai existir. E todo aquele valor que você gera para a sociedade vai morrer ali, porque você não conseguiu fazer ela sobreviver. Então, toda empresa, ela precisa fazer lucro, certo? Fazer lucro não é errado. Esqueçam isso. Mas, fazer lucro é muito bom. Mas não foi o lucro que nos emocionou. Não foi o lucro que fez meu marido chorar. Não foi o lucro que fez eu chorar. Foi ouvir a história de cada uma ali daquelas mulheres, que era muito mais do que um número, do que uma fatura, do que um dinheiro que entrou para a conta, mas eram mulheres reais transformando suas vidas a partir de um conhecimento que eu estava ali proporcionando, compartilhando. Aquilo fez eu entender que o meu papel quanto empreendedora ia muito além de ter uma empresa com lucro. Era realmente sobre levar soluções, transformar vidas no mundo real. Então aquilo me deu um gás muito grande. E foi por isso que a gente teve tantas outras turmas, e é por isso que o Calls Academy, né, o curso, a formação Calls Academy evoluiu para a ápice, que se tornou uma trilha de formação completa para quem quer se tornar uma consultora de imagem. E aí, isso tudo deu tão certo. A gente trabalhou tanto. Eu me tornei uma empreendedora, gente. Eu comecei a estudar empreendedorismo, porque eu era só uma menina formada em moda.
quando eu comecei a primeira turma Calls Academy. Eu não tinha conhecimento de empreendedorismo, eu não sabia sobre o que era delegar uma tarefa, o que era ter uma equipe, o que era, sabe, eu não entendia nada, eu não sabia o que era branding, eu não entendia o mundo real sobre empreendedorismo. E aí que eu comecei a estudar empreendedorismo. Assim como eu passei 4 anos estudando moda, os próximos anos da minha vida, e eu continuo estudando até hoje, foi sobre empreendedorismo. Estudei todos os dias. E por que eu tô contando isso? Que eu estudei e continuo estudando? Porque as nossas empresas aqui na França, que a gente abriu há 2 anos, né? Então a gente abriu em 2000, a gente tá em 2026, 2025, 2024, acho que em 2024 a gente abriu. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque essas segundas 2 empresas veio da minha competência que eu adquiri durante a minha própria empresa. Para eu conseguir fazer a minha empresa dar certo, né? E eu tive que aprender muitas coisas sobre LTV, sobre publicidade, sobre tráfego pago, sobre criação de conteúdo, sobre lançamento, sobre brand, sobre, enfim, tantas realmente tantas habilidades, tantos conceitos, quantas estratégias diferentes. Eu e o Lucas, a gente não parou de estudar um momento. E eu acho que é isso que falta em muitos empreendedores. Eu sempre falo assim, que se um empreendedor estudar como um médico estuda, porque o médico ele passa anos na faculdade, na residência, e depois que ele se forma, ele continua estudando ano após ano. Se um empreendedor ele coloca esse tipo de coisa na cabeça dele, não tem quem pare, tá? Porque o que falta em muitos empreendedores para dar certo é justamente o estudo. Eles não param para sentar, eles não colocam a bunda na cadeira para estudar, para ver o que eu preciso saber, por que eu preciso saber o que é branding. O brand parece tão chique, isso daí é realmente importante para mim? Pois é. Por que eu tenho que aprender o que é LTV? Que é o quanto tempo o meu cliente fica dentro da minha empresa? Quanto tempo, quantos produtos ele compra? Por que ele renova? Por que ele não renova? E eu vou falar pra vocês, esse tempo que eu psicologicamente fiquei exausta e dei uma pausa na criação de conteúdo e falei pra minha equipe, eu tô dando uma pausa na criação de conteúdo, então vai entrar menos alunas. As alunas que já estão dentro da academia, vocês não precisam incentivar elas para renovar, porque até a renovação me leva muita energia, eu tenho que estar o tempo inteiro respondendo elas, estando com elas e tudo mais. Então, quem quiser renovar, deixa eu renovar se vir, né, falar com vocês. Mas vocês não precisam incentivar, então nada de campanha de e-mail, nada de campanha no WhatsApp para incentivar as meninas a renovar. E é aí que você que aí você entende o quanto você criou um produto incrível. Sem a minha equipe incentivar, sem eu criar conteúdo, toda semana a aluna querendo renovar a apps, porque o acesso delas é de 1 ano, né? E aí a equipe, Alexa, tem aluna querendo renovar, tem aluna pedindo pra você liberar um acesso vitalício, que ela paga o que for necessário pra ter um acesso vitalício, pra nunca mais precisar renovar e ter a apps pro resto da vida. E eu, gente, essa possibilidade simplesmente não existe, porque eu não sou vitalícia. Como é que eu vou criar um acesso vitalício se eu mesmo posso morrer amanhã? Não tem como. Renova para mais 1 ano e é isso, essa é a possibilidade. E elas lá renovando e falando, Alexa, sabe por que a gente não quer sair? Porque não tem outra formação igual a sua no mercado. Não tem outra coisa comparada à ápice hoje no mercado para quem quer se tornar consultora de imagem. E aí eu falei, cara, como é louco, né? Como valeu a pena realmente cada minuto que eu passei estudando empreendedorismo. Porque justamente a criação do produto. Criar um produto dentro de uma empresa não é nada fácil, gente. Você tem que fazer uma puta estudo de concorrência para você saber o que a sua concorrência está vendendo e como é que você pode criar um produto diferente de tudo que tem no mercado. E foi isso que a gente criou, né? Eu consumi todas as minhas concorrentes. E eu falei, ok, eu vou fazer algo diferente disso. E na minha perspectiva, eu vou fazer algo ainda mais adaptado e algo que eu gostaria de ter acesso. Eu estudei uma forma de como fazer as pessoas não quererem sair daqui de dentro. Um ambiente tão bom de aprendizado, é uma trilha tão gostosa, são tantos temas interessantes, um atrás do outro, são tantas coisas que a pessoa vai ter autonomia, ela realmente vai ter a impressão que ela está dentro de uma Netflix, com lives diferentes para poder assistir o replay, etc. Como é que eu faço com que a própria pessoa queira renovar, mesmo sem eu nem falar sobre renovação?
Então eu construí um produto tão legal que foi isso que aconteceu naturalmente. Quanto ao material de coloração pessoal, por exemplo, eu criei parte por parte. Eu criei as cartelas e eu criei os tecidos. Gente, eu criei eu mesma. Eu fiz o design, eu criei todas as coisas. Saiu da minha mão até a letrinha que você vê, fui eu, tudo. Então, realmente, o meu coração, a minha mão, a minha expertise está ali em cada canto, sabe? De tudo que a gente criou. E aí que eu entendi que, cara, isso que a gente fez, eu e o Lucas, a gente fez nesse Instituto de Educação, sem ter um apadrinhamento, sem ter... A gente começou sem dinheiro para investir. Todo o dinheiro que a gente investiu nos materiais para que eles fossem de maior qualidade possível. Tudo que a gente fez, a gente consegue ajudar outros empresários a fazer também. E foi aí que o Lucas teve a ideia, ok, vamos ver, vamos testar isso. Isso está validado no mercado brasileiro, mas vamos tentar fazer isso aqui na França? Por que eu tô contando tudo isso? Porque é a história que vem depois, tá? O que a gente fez nesses últimos 5 anos. O Lucas veio e falou assim, beleza, tudo que a gente fez no Brasil a gente vai tentar validar aqui no mercado francês. Porque a gente queria o quê? Ganhar em euro, obviamente. A gente tá sempre na perspectiva de faturar cada vez mais. E aí, a gente, ele teve a oportunidade de entrar numa empresa como diretor de estratégia e venda. Por isso que a gente foi para o sul da França, inclusive, porque era uma empresa que ficava com a sede no sul da França, perto de Narbonne, na cidade que a gente tem um apartamento até hoje. E essa empresa, gente, ela estava em praticamente falência. Ela estava há uns 3, 4 meses no vermelho. No vermelho, ou seja, ela não estava conseguindo nem pagar suas próprias contas. Quando uma empresa está no vermelho é porque o que ela ganha não é o suficiente nem para pagar as dívidas dela que ela tem todo mês, que é folha de pagamento, né, os funcionários, que enfim, todo o resto que ela tem que pagar. E aí o Lucas entra nessa empresa, justamente com a ideia de, se o que a gente aprendeu realmente funciona, vai funcionar para salvar essa empresa aqui. E foi dito e feito. O Lucas entrou e desenhou tudo. Eu meio que no backstage, porque quem tava na frente do projeto era o Lucas, mas o Lucas trazia muita coisa pra mim também, falando, a gente tá pensando nisso, o que você acha? E lá a gente desenhava a estratégia, desenhava o que a gente ia lançar, desenhava a roupagem que a gente ia colocar, brand, criação de conteúdo, página de venda, masterclass, tudo. A gente pensou em tudo. E lá o Lucas ia, junto com a equipe, executava o operacional. E aí que eles investiram, eu acho que 50 mil euros, e voltou 1 milhão, cento e pouco. 1 milhão, né, euros. Em coisa assim de 5, 6 meses. A empresa que estava na beira da falência, agora estava no verde. E tinha dado a maior curva de crescimento dela naquele ano. O Lucas falou bem assim, beleza, estratégia validada. Realmente, tudo que a gente aprendeu, Alexa, nesses últimos anos, na nossa própria empresa, que a nossa empresa foi uma faculdade de empreendedorismo, porque você pode fazer uma faculdade do que for. Inclusive, o Lucas fez MBA, né? Nunca contei aqui a trajetória do Lucas, mas o Lucas é engenheiro e doutor. Ele é PhD em engenharia. E junto com o doutorado dele, ele fez MBA, que é, para quem não sabe, um curso que faz você, que te ensina, que faz você ser um expert em gerenciamento de empresa, crescimento de empresa e etc. Só que nenhum MBA é tão forte, te ensina tanto quanto você colocar a sua em risco. Ou seja, a tua empresa em risco, os teus investimentos em risco, o teu produto no mercado, você ter que validar cada coisa. Então, assim, a gente aprendeu a ser empreendedor não lendo livro, mas praticando, tendo um conceito em mente, colocando ele na prática, errando, acertando, aprendendo, consertando, optimizando e por aí vai. Então, a gente realmente aprendeu e ele falou, amor, tá validado. Funciona na França também. Tudo que a gente aprendeu vale pra cá. Tá na hora da gente abrir nossa própria empresa, porque até então ele tava o quê? Nesse projeto apenas, e a gente não pegava outros clientes, outras pessoas. Tá na hora da gente expandir a nossa empresa aqui.
E foi aí que a gente começou a pegar outros empresários, outras empresas, e aí sim, a gente tem vários projetos em paralelo para ajudar diferentes empresários a escalar os seus produtos, a melhorar a sua criação de conteúdo, a melhorar o seu brand. A gente começou a ser convidado para palestra, a fazer imersões, workshops, e conferências e etc. E tudo isso junto com a nossa empresa do Brasil, tá? Então, eu criando conteúdo para rede social, eu fazendo mentoria, eu gravando novas formações e tudo isso. Então, 2 empresas ao mesmo tempo. Nesse último ano agora a gente sentiu a necessidade de criar uma outra empresa, porque a gente começou também a criar softwares, plataformas, aplicativos, CRM, enfim, a gente começou a desenvolver plataformas e tudo mais. Então a gente criou outra empresa também. Então hoje a gente tem 3 empresas, né? A nossa empresa do Brasil, a nossa primeira empresa aqui na França, que é sobre tudo que é estratégia, venda, publicidade, e nossa outra empresa também que faz plataformas, softwares, aplicativos e todo o resto. E aí que a gente conheceu uma prosperidade muito grande nesses diferentes empreendimentos que a gente tem, sabe? Então hoje eu olho pra trás e vejo, por exemplo, essa Alexa, eu penso, uau, ela não fazia ideia, né, o que ela ia conquistar, o que essa sede de conhecimento dela, pra onde ela levou. É muito louco, gente, você ser uma estrangeira, né, eu aqui na França, e você fazer uma palestra, fazer uma masterclass, fazer um workshop para um grupo de empresários que tem o dobro da tua idade, homens ainda por cima, eu sendo mulher, e eles pararem assim, ó, pra te assistir, pra te ouvir, pra aprender com você. Você sendo brasileira, mulher, uns 30 anos mais jovens do que a média ali dos empresários, e eles pararem pra te ouvir, pra melhorarem a empresa deles que já está no mercado há anos. Então eu fico muito, muito orgulhosa da onde eu e o Lucas a gente chegou e da onde a gente vai chegar, que eu tenho certeza que tá só no início, sempre com os pés no chão, sempre com muita humildade, sempre se colocando em questão, sempre aprendendo, sempre estudando. Quando um empresário acessa a minha mente, quando um cliente acessa a minha mente e as soluções que eu tenho para a empresa dele, ele está investindo uma mente que investiu mais de $500 mil em conhecimento nos últimos anos. Todo o dinheiro que a gente fazia, gente, você pensa que eu pensava em comprar bolsa de marca? Eu adoro bolsa de marca. Obviamente que eu amo, mas eu tenho uma hierarquia na minha cabeça. Bolsa de marca perto de uma formação, perto de um mastermind, perto de um workshop, de uma palestra, de um evento que eu posso participar, a bolsa de marca se torna insignificante perto do conhecimento que aquilo vale. Então, todo o dinheiro que eu recebia, que a gente recebia, quanto casal, a gente pensava, vamos trocar de carro? Não, nosso carro tá bom. Vamos comprar bolsa de marca? Não, acho que não precisa. Vamos fazer, vamos viajar? Vamos... Não, vamos investir em conhecimento? Vamos. Então, hoje, quando o empresário tem acesso à minha cabeça, ele tem acesso a anos de estudo, anos de investimento, anos de erro e acerto que eu fui tentando, sabe? Então, isso faz toda a diferença. E aí, quando eu tô nesses ambientes, eu faço questão de elevar o Brasil. A gente sabe que o nosso país, por exemplo, ele tem vários erros, né? Vários defeitos, digamos assim, mas também tem muitas qualidades. E eu sempre deixo bem claro, o povo brasileiro é muito trabalhador. É muito trabalhador. A gente sempre teve que se reinventar porque o país pede isso pra gente. Um país que está em desenvolvimento ainda, que não tem estabilidade, como por exemplo uma França tem e por aí vai, o povo precisa se reinventar. O povo não tem tempo para fazer corpo mole. A gente vai atrás, a gente estuda. Se a gente não sabe, a gente vai aprender. A gente faz o que pode, a gente dá nosso sangue pra gente buscar os resultados que a gente quer. E esse é o nosso estado de espírito. E as pessoas percebem isso quando elas trabalham com a gente. E falam isso, né? Falam muito isso. Vocês deram uma visão diferente do Brasil pra gente. Muitas vezes a gente só pensa no Brasil, pensa em carnaval, pensa em mulher na praia de fio dental, pensa no futebol. Mas o Brasil é isso? Também é isso. Obviamente isso faz parte da cultura. Mas o Brasil também é um povo trabalhador e extremamente inteligente que busca conhecimento. E a gente tá sempre querendo representar isso, sabe? Levar uma imagem do nosso país, de um país que a gente acredita e que sabe que é real também. Então, é isso. Eu dei uma pausa na criação de conteúdo nesses últimos meses aqui. Foquei muito nessas nossas duas empresas.
Contei um pouco sobre isso no meu vídeo que tá no Instagram. Se vocês quiserem tá lá, posso colocar aqui o print pra vocês saberem o que eu falei e por que eu decidi dar uma pausa. Vocês vão entender por quê. E foi isso, gente. Essa é a minha história. Se vocês têm mais alguma curiosidade, alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu posso vir fazer uma série só respondendo perguntas que vocês podem fazer pra mim quanto a tudo isso. Foi um prazer estar aqui e reassistir o meu vídeo da minha história com vocês e incrementar alguns episódios e, enfim, finalizar o que a gente fez nesses últimos 5 anos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.